Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e esta é a 13ª aula da matéria de Meteorologia Aeronáutica. E o assunto de hoje são as massas de ar e frentes. Vamos lá? Massas de ar. O ar em repouso sobre a superfície do globo terrestre adquire as mesmas características dessa superfície. Estas características permanecem constantes e homogêneas em toda a sua extensão horizontal. Daí chamar-se massa de ar, um grande volume de ar que apresenta propriedades regularmente uniformes no sentido horizontal, tais como temperatura e umidade. Então, pessoal, quando a gente trata das chamadas massas de ar, a gente tem que considerar que quando uma determinada porção da atmosfera está em repouso sobre uma determinada região do planeta, ela acaba adquirindo as características de temperatura e umidade da região na qual ela está naquele momento. E quando essa massa se desloca pela força de diferença de pressão entre outra da região, ela acaba levando consigo essas características, né? Então, por exemplo, uma massa de ar em repouso sobre a região oceânica, né, na região tropical, ela vai acabar adquirindo bastante umidade. E essa umidade toda fará com que a massa de ar também seja uma massa de ar quente, né? Então, quente e úmida. Quando essa massa de ar repousa sobre as regiões polares, ela acaba adquirindo as condições climáticas daquela região, em termos de temperatura e umidade também, né? E quando essa massa se desloca, então ela acaba levando consigo essas características, alterando significativamente as condições climáticas por onde essas massas passam, tá? Então, baseado nessa ideia, a gente vai então, a partir de agora, classificar essas massas de ar. Então a gente vai classificar segundo 3 aspectos distintos. Primeiro a gente começa a falar sobre a natureza da superfície. Define o teor de umidade da massa. Por exemplo, uma massa considerada marítima, quando se formam sobre os oceanos, sendo massas de ar úmidas. Então, sempre que a massa está em repouso sobre regiões oceânicas, vamos chamar elas de marítimas. E dentro das 3 letras que serão utilizadas para classificar essa massa, a letra M, então, será utilizada para representar esse aspecto, tá? Quanto ao grau de umidade. Agora, quando essa mesma massa encontra-se em repouso sobre regiões continentais, vai acontecer o contrário. Então, elas serão mais secas. Então, todas as massas continentais têm um grau de umidade menor do que as massas marítimas. E para diferenciar, então, da massa marítima, a gente vai representar pela letra C, tá? Então, a letra M para representar a marítima e a letra C para representar as massas continentais. Lembrando que essas duas letras elas serão identificadas quanto à natureza da superfície na qual a massa estava em repouso. Depois, nós temos quanto à região de origem, quer dizer, de onde é que essa massa se originou. Então nós vamos ter massa de ar polar, vai ser representada pela letra P, massa de ar equatorial, representada pela letra E, massas tropicais, representada pela letra T, e as massas ártica ou antártica, representada pela letra A, tá? Então, P, E, T e A irão definir, então, a região de origem. É importante ressaltar que as latitudes temperadas não permitem a formação de massas de ar, por serem regiões onde as estações do ano são bem definidas. Então, as regiões temperadas, elas são meio que uma exceção quanto à formação de sistemas, né, frontais aí. Como as estações do ano são muito bem definidas nessas regiões, então não há a formação de massas de ar sobre essas regiões. A terceira característica, a terceira propriedade a ser considerada das massas, pessoal, é quanto à temperatura. Quando a massa de ar se desloca para outras regiões, ela apresenta contraste de temperatura marcante com a nova